não o evangelho, só vou compartilhar um pouco que eu já li, tem algumas partes na minha mente. Sobre o evangelho de hoje, do livrinho, o evangelho vai falar no quando Jesus multiplicou aqueles pão para 5.000 pessoas. E aconteceu que Jesus pegou, forçou o discípulo, a leitura fala isso, forçou o discípulo ir entrar na barca e ir em direção ao mar. Enquanto o discípulo ia para o mar, entrou na barca e se mandou no mar, Jesus estava despedindo aquela multidão. Quando Jesus despediu aquela multidão, Jesus foi rezar. E o evangelho fala assim, que Jesus, às 3 horas da madrugada, foi atrás do discípulo, caminhando. E ele não afundou. Jesus queria isso, acontecesse isso, por quê? Para dar o testemunho para aquele discípulo que ele é filho de Deus. Veja que o que é que ele fez? Ele mandou ir. Vá adiantando vocês, depois eu vou. E repare o tanto de oração que Jesus estava fazendo. Estava no fogo do Espírito Santo, tanto, que saiu em cima das águas. E o que significa? Jesus pregou e se retirou para rezar. Lembra que eu falei para vocês? E eu falo, eu estou aqui pregando, mas é preciso rezar. Jesus, pregador, o rei dos reis, pregava e se retirava para rezar. O que ele quis dizer nessa ocasião? Que eu e você que faz pregação, eu e você que evangeliza, eu e você, pode ser você padre, pode ser você ministro, precisa você, dali daquela missa, dali daquela celebração, você precisa se retirar, você só em Jesus Cristo. Você só em Deus. É isso que Jesus nos deixou essa intimidade com Cristo, com Deus. Porque muita gente, é como eu sempre falo, é porque eu preguei, não preciso rezar. Jesus sempre pregava e rezava, se tirava para rezar. Simples assim. Repare que ele estava acabando de fazer pregação, fez um milagre grande. Se fosse assim, ele podia descansar. Não, Jesus não fazia. Jesus ia se retirava sempre. Pode perceber os evangelhos, Jesus sempre se retirava para orar, para rezar, falar com Deus. Para ensinar você e eu a fazer isso. Então o discípulo foi na frente. Ele já falou, já queria isso acontecesse isso. E ele foi em direção ao discípulo. E o discípulo estava na tempestade. E o que aconteceu? Jesus andando sobre as águas, caminhando, sem afundar. E chegou na barca e o discípulo acharam que era uma assombração. E Jesus falou, não tenha medo, sou eu. Sou eu. E o discípulo, quando Jesus entrou na barca, os discípulos ficaram sem acreditar. Por quê? Porque a fé dele estava tão fraca na fé, que aqueles pães que Jesus multiplicou, 5.000 pães, e sobrou tanto peixe, não entenderam nada. Por isso que hoje também, pessoas fazem milagre, pessoas expulsam demônio, mas não compreendem, não vivem o evangelho. E Jesus fala sobre essa questão. Não se alegre porque você expulsa demônio, porque faz cura, porque você faz pregação, porque você é padre. Não se alegre não. Se alegre porque seu nome está escrito no reino dos céus. Aí você pode se alegrar. Significa isso que ele está dizendo. Se eu e você fazer sempre uma análise, porque nós temos que fazer uma análise da nossa vida, não é os outros, é a gente próprio. Se eu estou vivendo certo, se eu estou vivendo com Cristo, se eu estou me afastando de Cristo, é isso que você tem que... Eu vou dizer isso para vocês com a maior certeza do mundo. Eu e você, nós deveríamos fazer isso todos os meses. Todo mês. É para ser todo dia, mas infelizmente a gente não faz. Então procurar fazer todos os meses. Fazer uma análise da nossa vida. Que nós está vivendo. Que nós está sendo. Porque aí você vai ter a noção. Porque o próprio Espírito vai dar clareza onde você está errando. Onde você tem que acertar. Onde você está pecando.
quando você tem que acertar. Então Jesus ele é perfeito e ensinou eu e você, o discípulo, a ser também. A ser também. Porque se você e eu faz pregação, nós faz pregação, nós reza com fulano, nós vai para missa. Beleza, é preciso rezar em comunidade e é preciso rezar em particular. Você e Deus. Você e Jesus. Que aí nós declaramos esse temor a Deus. E pode perceber, se você fizer isso, pode perceber que você vai ficar mais forte espiritualmente. Quando você faz uma pregação, faz uma missa, celebra uma missa, quando você reza um terço, e você depois, não foi aquele momento, mas naquele mesmo dia você se retira para rezar. Você vai ver a diferença. Porque Jesus, ele sempre fazia isso. Você pode olhar nos evangelhos, Jesus fala assim, Jesus se retirou para rezar. Jesus se retirou para ir na montanha. Jesus se retirou para ir no deserto. O deserto é um lugar que o demônio nos ataca de cheio. Ou seja, é nós analisar nossa vida, refletir a nossa vida passada e presente, para ver se nós estamos vivendo em Cristo, se a gente não teve raiva de alguém, se a gente não tem raiva de alguém, se a gente não errou com alguém, se a gente não pediu perdão a alguém. É esse momento que a gente tem que pedir. Porque mesmo se você, vou falar assim, perdoou aquela pessoa, mesmo que você tenha uma situação de pessoa, de alguém que lhe estropou ou algo assim, aquilo vai ficar para você de vez em quando. O inimigo vai jogar em sua cara. Por quê? Porque ele quer te destruir, te tirar da santidade, ele vai jogar na tua cara. Muitas das vezes você perdoou aquela situação, aquela pessoa que fez isso com você. Porque se você não perdoou, você vai sentir ódio dentro de você, raiva dentro de você. E uma coisa eu vou logo adiantando para vocês que passou por isso, vocês mulheres principalmente. Se uma pessoa, um homem te fez isso, ou outra mulher, perdoe. Perdoe, é o momento de você perdoar. Eu tenho aí no canal, na plataforma vermelha, uma pregação não, é um momento de entrar no deserto, que é um momento de você refletir, pedir perdão a Deus. E lá tem acho que é mais ou menos uma hora de relógio e pouco. E lá você podia ter aquele escutar, para você ter aquele momento de cura e libertação. De cura e libertação. Porque se você escutar aquela pregação que eu fiz, aquele momento de cura e libertação, não é que eu faço cura e libertação com ninguém. É uma intimidade profunda da gente mesmo, pedindo a Deus a cura e essa libertação. E eu fiz isso nesse canal, na plataforma vermelha. Eu não posso falar o nome aqui. Então lá você vai entender esse coisa. Eu vou botar aí para quem quiser. Eu vou colocar aí nesse mesmo vídeo o coisa canal, o nome, a descrição lá para vocês pesquisarem e vocês quiser se interessar. Se você tem alguém que não perdoou, não conseguiu, só que você tem que ter um lugar para você escutar sem ninguém por perto, sem nada por perto, senão você não consegue se concentrar. Nem barulho, não tem como fazer isso. É preciso você se retirar para um lugar particular, interior, para você mesmo se aprofundar e perdoar e pedir perdão. Vou fazer isso para vocês que tiver interesse pesquisar e aprofundar.